Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo de hoje, eu vou levar vocês comigo numa consulta médica. Vamos ver como que funciona aí a saúde pública aqui da Espanha. Lembrando aqui pra vocês que não é a primeira vez que eu vou passar na consulta pública aqui, é a terceira vez. Vou contar pra vocês mais ou menos como que funciona, se eu gostei do atendimento e tudo mais, tá? Hoje eu tenho consulta aqui com a minha médica, né? Já vou começar adiantando pra vocês que aqui funciona assim. A gente tem uma médica pra gente que todas as vezes que a gente for passar na consulta vai ser sempre essa médica que vai acompanhar a gente. Não é como no Brasil que vive trocando de médico, sabe? Você vai passar com o médico que tem lá no momento e tal. O posto de saúde aqui, quando você faz a sua carteirinha, já vem escrito na sua tarjeta quem vai ser o seu médico de cabeceira, ou seja, quem vai ser o seu médico e a sua enfermeira, que todas as vezes que você passar no médico, você vai passar com eles, tá? Então, hoje eu tenho uma consulta aí com o meu médico, e aí eu vou contar pra vocês mais ou menos como que funciona aqui. Se tiver tremendo um pouquinho a câmera aí, vocês ignoram, porque eu tô gravando bem estilo vlog, bem coisa realzona mesmo aqui pra vocês, tá? Então, assim, uma coisa que eu acho muito interessante aqui é que os médicos, eles atendem até umas 8 horas da noite, mais ou menos. Isso é muito bom pra quem trabalha, né? Porque a pessoa tem a possibilidade de trabalhar, não precisa ficar pedindo pra sair do emprego, né? Pra poder ir ao médico. Então, você consegue marcar consulta aqui até 8 horas da noite. Hoje a minha consulta tá marcada aí pra 6h40, então assim, vai dar tempo do meu marido chegar do serviço e me acompanhar, porque eu ainda não falo muito bem o espanhol, né? Então ele vai me acompanhar aí pra ajudar a se comunicar. Bom, os médicos aqui, eles falam português, eles entendem o que a gente fala? Gente, não. Os médicos aqui, eles falam espanhol, e se você falar inglês, eles também entendem o inglês, tá? Como que a gente faz aí pra conseguir, né, se comunicar? Bom, a gente tem que saber falar pelo menos o espanhol, o básico do básico, pra conseguir se comunicar com eles. Eles tentam sim tentar entender a gente, como a gente fala, mas a gente tem que saber pelo menos o básico que a gente precisa falar. Usa Google Tradutor, escreve, a gente precisa de algum jeito tentar se comunicar com eles, porque eles não falam a nossa língua. Todas as vezes que eu fui, as primeiras vezes eu fui acompanhada de uma amiga minha aqui que ela fala espanhol, então ela foi a minha tradutora, né? Natália, sempre me salvando na minha vida. E hoje eu vou com meu esposo, né? Ele já consegue falar um pouco melhor. Eu consigo entender muita coisa, porém eu não consigo falar muita coisa, então acaba complicando aí pra mim. Mais uma coisa interessante aí, gente, perdoa aí a iluminação, porque eu tô gravando, resolvi gravar assim de última hora. Tô indo pro médico agora, então assim, já tá ficando a noite aqui, tá? Então, ignora a iluminação, foca só no que eu tô falando aqui. Mais uma coisa interessante, que a gente consegue marcar consulta pelo aplicativo, né? Pelo celular. E quando a gente vai marcar essa consulta pelo aplicativo, a gente tem a opção de marcar uma consulta agendada presencialmente ou então uma consulta, né, agendada telefônica. Sim, eles fazem consulta telefônica aqui. Ah, Carol, mas se eu precisar de alguma medicação e eu preciso da receita, como que faz, né, se for por telefone? Bom, se você fizer a sua consulta por telefone, aqui eles não têm muito esse costume de imprimir papel de receita. É tudo, como que eu posso dizer? É tudo por sistema. Tudo que você faz fica num sistema lá de acordo com o número da sua carteirinha. E aí, se você precisar de alguma medicação, vai estar lá no sistema, né? E quando você vai na farmácia, os postos de saúde aqui não tem farmácia. Carol, então aí não tem remédio de graça, que nem tem no Brasil? Calma, gente, vou explicar pra vocês. Bom, quando você precisa de uma medicação, fica tudo no sistema quando eu falei pra vocês, né? E como você vai comprar essa medicação? Você vai direto na farmácia. Quando você chegar lá na farmácia, eles vão pegar a sua carteirinha, vão escanear o código da sua carteirinha e lá já vai aparecer a medicação que você precisa tomar, a quantidade que você precisa tomar. Tem medicações que são de graça, então a própria farmácia, não farmácia do posto, porque não tem farmácia em posto, farmácia normal mesmo. A própria farmácia vai te fornecer esse medicamento de graça se você tiver a carteirinha do posto, tá? Muito importante ter a carteirinha do posto. Se você passa em consulta particular aqui, você não vai conseguir esse desconto, você não vai conseguir comprar mais barato, porque a sua receita é receita de particular, de médico particular, e isso só é oferecido para quem usa, né, a tarjeta aí pública de saúde. Então, ele vai escanear lá. Se for uma medicação que o governo entrega de graça, a própria farmácia vai te entregar. Se não for uma medicação, né, que é grátis pelo governo, você vai ter algum desconto naquela medicação, tá?
Por exemplo, os antibióticos aqui são muito baratos, tá? Eles têm tipo um convênio, sabe, com o governo, que os antibióticos, eles acabam saindo mais barato do que um analgésico, do que um ibuprofeno, essas coisas, sabe? Então, assim, por exemplo, você vai na farmácia e aí você precisa comprar um remédio de, sei lá, R$ 5, 5 euros, né? Com a tarjeta, você vai pagar centavos naquela medicação. Um exemplo, o meu cunhado, ele foi no médico esses dias e o médico passou para ele um anti-inflamatório. O anti-inflamatório custava cerca de 6 euros, mais ou menos. Ele pagou somente 75 cêntimos, né, com a tarjeta dele. Acho muito legal esse sistema, né, que a gente não precisa ficar andando com papel e é tudo lá. É incrível, gente. A primeira vez que eu passei no médico, ele me passou um remédio e aí ele só falou assim, vai na farmácia e compra a medicação. E eu fiquei tipo assim, como que eu vou na farmácia? Ele nem me deu papel nem nada. E aí eu cheguei na farmácia, eu falei, ó, o médico pediu pra mim vir aqui e comprar uma medicação. Aí ela pediu a minha carteirinha, escaneou e já saiu lá a medicação que eu precisava tomar. E aí ela foi, eu precisava tomar ferro, o ferro aqui custava 3 e pouco, eu cheguei a pagar 1 euro nele. Então, assim, eu acho muito bacana esse sistema deles. Mais uma coisa, né, que vocês podem ter dúvida, como que a gente faz para conseguir essa carteirinha quando a gente chega aqui na Espanha? Bom, gente, quando a gente chega aqui na Espanha, a gente precisa fazer um empadronamento. O que seria um empadronamento? Seria como se fosse um comprovante de residência para provar que você mora naquele lugar. Aqui é como no Brasil, cada bairro tem o seu posto de saúde, você só pode passar naquele posto, você não consegue passar em outro posto. Quando você faz o seu empadronamento, aí você vai no posto e lá no posto você fala que você quer fazer a sua tarjeta. E aí, quando você vai fazer esse cartão, eles pedem para você passar com assistência social. A assistência social que vai analisar o seu caso e ver se você vai ter direito a passar em consultas grátis ou não. Sim, tem gente que não consegue passar de graça, mesmo em posto de saúde, e acaba pagando, tipo, algumas taxas, sabe? E aí a gente marca aí com a assistência social e quando a gente vai na assistência social, ele pergunta pra gente se a gente tá trabalhando, quantas pessoas moram com a gente. E aí, de acordo com tudo que a gente passa pra ele, ele vai analisar se a gente pode, né, passar no público grátis aqui na Espanha. Graças a Deus, eu consegui, meu marido conseguiu, as crianças também, todo mundo conseguiu aí de graça pelo governo, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês me deixam aqui no comentário que depois eu posso estar explicando um pouco melhor pra vocês, tá? Eu não tenho, assim, uma grande experiência pra passar pra vocês, mas conforme eu for vivendo e for, né, acontecendo as coisas, eu vou contando pra vocês. Como que foi a minha primeira consulta? A minha primeira consulta eu passei com a enfermeira, porque a gente tem uma enfermeira aqui que vai ser sempre a mesma enfermeira que vai atender a gente, né? E aí eu passei com ela fez várias perguntas, tal, muito legal, muito atenciosa, gostei bastante dela. E o seu médico, Carol, você gostou do seu médico? Gente, a primeira vez que eu passei com o meu médico, ele não tava pra me atender, então foi um substituto dele. A gente sempre vai ter um médico e um substituto do médico, que quando o médico não puder ir, vai ser o substituto dele. Aí eu só queria passar pra poder pedir exames de rotina e tal, e ele pediu os exames de rotina, passou tudo bem. E aí eu saí da consulta e eles já marcaram o meu exame de rotina já pra outra semana, eu já fiz, e já deixou também marcado o meu retorno. Quando eu voltei no retorno, aí sim era o meu médico, tá? E aí, o que eu achei do meu médico? Gente, os espanhóis, em geral, aqui são pessoas um pouco mais frias, tá? Eles não são como brasileiros, que são mais calientes, que são mais, assim, não sei explicar direito, mas eles são pessoas mais frias. Então, assim, ele me atendeu mal? Ele não me atendeu mal, só que eu achei ele um pouco curto e grosso, sabe? Que é o jeito dos espanhóis mesmo, eu achei ele curto e grosso. Mas assim, ele olhou os meus exames, falou o que tinha de bom, o que não tinha, passou medicação e tudo mais, tá? Então, assim, gostei dele, mas eu gostei mais do meu marido. Aqui, o certo seria um médico só pra família. Então, teria que ser o mesmo médico, teria que atender eu e o meu esposo. Mas, como a gente fez a carteirinha em dias separados, acabou que os médicos ficaram diferentes, tá? Então é isso, gente. Agora já tá na minha hora. Eu vou lá no médico e depois eu conto pra vocês aí o que eu achei dessa terceira consulta aí. Gente, mais uma coisa interessante que eu esqueci de contar pra vocês. Aqui, quando a gente vai passar no médico, quando a gente já marca a nossa consulta no aplicativo, já mostra pra gente qual é a sala que o médico vai estar atendendo. Então, quando a gente chega lá no posto de saúde, a gente não precisa fazer ficha, a gente vai direto próximo à sala que o médico vai atender a gente fica sentado lá e no nosso horário ele chama a gente.
Aqui não tem essa, o meu médico tá marcado para 7 horas, vou chegar lá às 6h30 para poder adiantar. Não, você vai ser atendido no seu horário. Chegando lá, você não precisa fazer ficha, vai chegar lá e você já vai sentar próximo à sala que o seu médico tá atendendo e na hora da sua consulta ele vai te chamar. Gente, eu achei muito estranho a primeira vez. Eu fiquei, tipo, muito perdida. Eu fiquei, tipo assim, será que tem lá no sistema mesmo que eu vou passar agora? Será que ele vai me chamar? A gente teve até que perguntar para algumas pessoas se era desse jeito mesmo que funcionava. E por fim, é desse jeito mesmo. Então agora eu já chego lá, já fico sentadinha próxima onde ele vai me atender e fico só esperando. Já cheguei aqui no posto, gente, como eu falei pra vocês, ó. Eu venho direto na sala que o médico vai atender e fico sentada aqui de frente esperando ele chamar. Tá bem vazio aqui, porque já 6h40, né? Minha consulta tá marcada pra 6h40, então provavelmente ele já vai chamar. Prontinho, eu já passei no médico, deu tudo certo. O meu médico, ele não pôde ir hoje. E por coincidência ou não, quem me atendeu foi a médica do Rafa. E ela é uma médica maravilhosa, muito, muito atenciosa. Ó, deixa eu mostrar pra vocês a tarjeta que eu falei. É essa daqui, ó. Não vou mostrar muito detalhes porque tem meus dados aqui, tá? Aqui é o código de barras, né, que eles escaneiam e aí aparece lá pra eles a medicação que a gente precisa comprar. E aí, se for de graça, eles entregam pra gente de graça. E se não for, né, a gente acaba comprando aí com desconto. Aqui atrás, como eu falei pra vocês, vai ter aí o nome do médico que sempre vai atender a gente, que é o médico de cabeceira que eles falam, e a nossa enfermeira. Então, aqui tá o nome do meu médico e da minha enfermeira, que, né, no caso, vai estar sempre me acompanhando. O que eu acho interessante disso, gente, que vai ser um médico que já vai conhecer o nosso histórico, né? Então, assim, a gente vai sempre estar passando e sendo acompanhado por ele. Eu acho isso bem bacana. E aí, gente, a médica me deu um encaminhamento pro ginecologista, porque aqui a gente não consegue marcar diretamente o ginecologista, tá? A gente precisa passar com o nosso médico de cabeceira e pedir pra ele um encaminhamento pro ginecologista. E aí ela me deu aqui o encaminhamento, já foi marcado. Ela pediu pra mim tá fazendo outros exames de sangue, que é pra poder ver os meus hormônios, né? Por quê, gente, né? Eu tô passando essas consultas. Porque eu fui numa médica particular, porque a minha menstruação, ela é um pouco irregular, né? O que que acontece? Depois que eu tive o meu último filho, a minha menstruação começou a vir mais ou menos uns 15 dias. Porém, assim, não é aquele fluxo constante. No Brasil, eu comentei com o médico, né? Sobre isso, e o médico falou assim que era normal, porque o meu corpo ele tava se adaptando à nova rotina, e era normal, né? Eu cheguei a fazer transvaginal no Brasil, e o médico falou que tava tudo normal, só que quando a gente faz a transvaginal no Brasil, eles fazem transvaginal somente para ficar olhando o nosso útero, o nosso óvulo, e eles nunca fizeram uma transvaginal para olhar como tava a minha cicatriz da cesárea, né? E aqui a primeira coisa que a médica fez foi olhar a minha cicatriz. Então ela constou que na minha cicatriz tinha tipo um defeito, né, que se chama ismóceles, uma coisa assim. Eu vou deixar o nome aqui para vocês. E isso é como se fosse uma bolsinha que tivesse ali na minha cicatriz. E aí, toda vez que eu menstruo, fica preso um pouco de sangue naquela bolsinha, né? E aí, aquele sangue vai sendo liberado aos poucos, né? E o certo seria fazer aí uma mini cirurgia. Então, eu precisava fazer um acompanhamento com o médico. Então, foi por isso que eu voltei no médico, expliquei pra ela a situação que eu tinha passado com o médico particular. E aí, ela pediu, né, mais esse exame pra gente ver aí os hormônios, pra poder descartar que seja alguma coisa hormonal. E me encaminhou pro ginecologista para ver realmente, né, se é isso, se vai ser necessário fazer isso. E aí, né, ela passou uma medicação para mim que é um anticoagulante, o ferro, porque meu ferro tá baixo devido a isso, né? E eu pedi para ela loratadina porque eu tô com a minha rinite atacada. E ó, uma coisa interessante que eu falei para vocês, ó. Aqui, ela passou o remédio para mim. E aqui saiu o preço que seria normal na farmácia, mas com a carteirinha da farmácia eu vou pagar esse valor aqui. Então, o remédio que ela passou pra mim custa R$ 4,62 e eu paguei hoje 46 cêntimos com a carteirinha do posto de saúde. A mesma coisa esse daqui, custa R$ 3,28, que é o ferro, e eu paguei R$ 1,31. Aí o loratadina não tá aqui, mas o loratadina, se eu não me engano, saiu de graça, saiu alguns centavos. E então é isso, né, gente? Isso aí foi a minha consulta. Eu fiquei, assim, abismada, né, quando eu descobri
esse diagnóstico aí, que era uma coisa que tá aí na minha cicatriz, né? Não é nenhuma coisa de saúde. É claro que a gente vai fazer um exame hormonal pra poder descartar essas possibilidades. E eu fiquei, tipo assim, chocada, porque eu cheguei a passar em médicos no Brasil, não foi só uma vez, e eu falava pro médico, e ele sempre falava que tava tudo normal. Pedia transvaginal, e sempre, eles nunca olharam a minha cicatriz. Gente, serve até de alerta aqui pra vocês, caso vocês conhecem alguém que tá passando por algo parecido, caso vocês mesmos já fizeram cesarianas, eu já fiz 2, né? Eu tenho 2 filhos, 2 foi cesárea. Então, assim, quando vocês forem passar no médico, pede pro médico, né, uma transvaginal e pede pra olhar como que tá a sua cicatriz, pra ver se tá tudo certinho, se tá tudo bonitinho. E, assim, se fosse uma coisa que eles tivessem descoberto aí, né, eu não teria aí há tanto tempo passando por isso. E, às vezes, eu chego a ficar até fraca, né, durante o meu processo de menstruação, porque é muito tempo menstruando. O meu ferro tá baixo devido a isso, então tô suplementando ferro. Então, assim, serve de alerta pra vocês, né. E eu vim descobrir aonde? Aqui na Espanha, né. Então, assim, gente, vou passar com o ginecologista, né? Minha consulta tá marcada pro mês que vem. Então, eu vou contar pra vocês, quando eu falar, eu gravo pra vocês. Vou contar pra vocês o que ele achou de tudo isso, qual vai ser os procedimentos que a gente vai ter que fazer e tudo mais. E eu sinto, tá, um pouco de dor também por conta disso. Praticamente na cicatriz mesmo que eu sinto, mais um pouquinho mais pro canto, sabe? Eu não sei muito explicar pra vocês. Vou deixar o nome aqui do que a médica falou pra mim que é, se caso vocês quiserem pesquisar e entender um pouquinho mais. Gente, então é isso, espero que eu tenha conseguido tirar algumas dúvidas aí de vocês. Caso eu tiver mais, vocês podem me perguntar aqui que eu vou responder pra vocês. Desculpa a qualidade do vídeo, porque tá à noite, resolvi gravar de última hora e é isso, gente. Meus amores, muito obrigada por ter assistido esse vídeo até aqui. Um beijão no coração de vocês e até o próximo vídeo.